E aí, galera, essa é a nossa aula sobre os conceitos de massa e força-peso, e também nessa aula a gente vai falar sobre a força normal. Lembrando que esse é mais um vídeo do nosso curso completo sobre leis de Newton, e se tu quiser acompanhar o curso desde o início e na ordem correta dos vídeos, tá aí o link para a playlist do curso completo de leis de Newton. No nosso dia a dia, a gente costuma confundir de forma equivocada os conceitos de massa e peso. É comum eu falar, ou qualquer pessoa falar, eu estou pesando tantos quilos. Por exemplo, eu, Rafael, o meu peso é de 95 quilos. Eu falaria isso no dia a dia, no cotidiano. Mas é equivocado falar que o meu peso é 95 quilos. Há uma grande diferença para a física entre os conceitos de massa e de peso. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Quando eu, Rafael, falo que o meu peso é de 95 quilos, na verdade eu não estou me referindo ao meu peso. Eu estou me referindo à minha massa. A minha massa é 95 quilos. E qual é o conceito correto de massa? Massa é a quantidade de matéria com a qual o corpo é feito. Quilogramas é a sua unidade. A unidade de massa é quilograma. Massa é quantidade de matéria. Também pode-se usar para massa a grama, tonelada ou miligrama, por exemplo, mas a unidade do Sistema Internacional para Massa, e a que a gente vai usar aqui na nossa aula, é o quilograma. Massa também tem a ver com a inércia. O que é a inércia, né? A inércia é a resistência que um corpo oferece à mudança de velocidade. Quanto maior a massa, maior a inércia. Mais difícil é mudar a velocidade do corpo. Quanto menor a massa, menor a inércia. Mais fácil é mudar a velocidade do corpo. Agora, o que é o peso de um corpo? Para entender o que é o peso, vamos pegar o seguinte exemplo do desenho que já está aí na tela. Vamos supor que eu tenho uma pedra próxima à superfície da Terra a uma certa altura. E eu vou soltar essa pedra e ela vai iniciar um movimento de queda livre. Queda livre, eu estou dizendo que não há resistência do ar nesse movimento de queda da pedra. A pedra que estava inicialmente em repouso vai ganhar velocidade, ela vai começar a cair. Ou seja, a sua velocidade vai mudar. Se a velocidade vai mudar, é porque a pedra está sofrendo uma aceleração. Essa aceleração da queda livre a gente chama de aceleração da gravidade. A gente representa pela letra G. A aceleração da gravidade aqui na Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente vai arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Também é importante dizer que a aceleração da gravidade não é a mesma para qualquer parte do planeta Terra. A gente tem pequenas variações da aceleração da gravidade conforme a parte do globo terrestre que a gente se encontra. Mas aqui, para essa aula, a gente vai considerar que a aceleração da gravidade é sempre os 10 metros por segundo ao quadrado, já com o valor arredondado, a gente não vai fazer diferenças nesse valor, beleza? Muito bem. Se essa pedra sofre uma aceleração, é porque atua sobre ela uma força resultante diferente de zero. Não existe aceleração sem ter força resultante. Então a pedra sofre uma força resultante diferente de zero, que também é vertical para baixo. Essa força resultante vertical para baixo é a força-peso. E quem é que está exercendo essa força-peso na pedra? É a Terra. É a gravidade da Terra que exerce essa força, que a gente chama de peso, que produz o movimento de queda da pedra. Portanto, o peso é uma força. É a força que a Terra exerce sobre um corpo nas proximidades da superfície terrestre. Essa força sempre é vertical para baixo, aponta em direção lá ao centro da Terra. Ela é uma força de natureza gravitacional. A origem da força-peso é a gravidade, é uma força de natureza gravitacional. E como é que eu calculo o peso? Lembra lá da expressão da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração? Muito bem, olha só, a força resultante experimentada pelo corpo no meu exemplo é o peso. Portanto, a força resultante é o peso. A massa do corpo continua sendo a massa e a aceleração que ele experimenta é a aceleração da gravidade. Da expressão da segunda lei de Newton, eu tenho a expressão da força-peso.
o peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade que ele experimenta. Essa é a expressão que calcula o peso exercido sobre um corpo nas proximidades da superfície de um planeta. No caso aqui do nosso exemplo, o planeta Terra. Eu posso ver aí pela expressão da força-peso que quanto maior for a massa de um corpo, maior vai ser o seu peso aqui na Terra, né? Quanto mais massa, maior é a força de atração gravitacional, maior é o peso. E qual é a unidade da força-peso? Se o peso é uma força, a sua unidade do sistema internacional tem que ser o Newton, que é a unidade de força. Se eu quiser calcular a força-peso exercida pela Terra sobre mim, eu tenho que pegar a minha massa, que eu já tinha dito anteriormente, que é 95 kg, e multiplicar pela aceleração da gravidade aqui na Terra, que eu já disse que é 10 metros por segundo ao quadrado, e isso vai dar 95 vezes 10, o meu peso aqui na Terra é de 950 newtons. A gente também tem que tomar um pouco de cuidado com a forma de falar, né? Eu algumas vezes me refiro aqui como o meu peso. Só que o peso não é meu, né? O peso é uma força que eu estou sofrendo. O peso não me pertence. O peso é uma força que a Terra exerce sobre mim. Embora algumas vezes eu fale dessa forma, e vocês até podem ver em alguma questão, em algum livro-texto dessa forma, o peso de um corpo, na verdade o peso não pertence àquele corpo. Porque o peso é uma ação, é uma força exercida pela Terra sobre aquele corpo. Inclusive, o peso não é uma propriedade fixa, constante do corpo. Se, por exemplo, eu pegar o mesmo corpo e for para um outro planeta, para a Lua, por exemplo, onde a aceleração da gravidade vale bem menos que aqui na Terra, a aceleração da gravidade na Lua vale 1,6 metros por segundo ao quadrado, e eu calcular esse peso lá na Lua e comparar com o peso do corpo na Terra, vai dar um valor diferente, porque a aceleração da gravidade influencia no peso, e isso faz com que em diferentes planetas, com diferentes acelerações da gravidade, o corpo sofra diferentes forças-pesos, ou, entre aspas, tenha diferentes pesos, né? Se eu quiser saber o meu peso na Lua, caso eu fosse para lá, né, para comparar com o meu peso aqui na Terra, eu pegaria a minha massa, 95 kg, e multiplicaria pela aceleração da gravidade da Lua, que é 1,6, 95 vezes 1,6, meu peso na Lua é 152 newtons. A força que a Lua exerce sobre mim é de 152 newtons. Atenção, quando eu estou na superfície da Lua, não estando aqui na Terra, beleza? E vocês repararam que nos dois exemplos, quando eu calculei o meu peso aqui na Terra, 950 newtons, e lá na Lua, 152 newtons, eu usei a mesma massa, 95 quilos? Por quê? Embora o peso não seja uma propriedade do corpo, fixa do corpo, ela depende da gravidade do local, a massa, essa sim, é uma propriedade fixa do corpo, pertence ao corpo essa característica. A minha massa, a quantidade de matéria com que o meu corpo é feito é 95 kg, e esse valor não muda, independentemente de eu estar aqui na Terra, estar na Lua, estar em qualquer outro planeta, ou estar à deriva no espaço sem gravidade, a minha massa sempre vai ser de 95 kg. A massa não depende da aceleração da gravidade. Ela é um valor constante do corpo e não é afetado pela gravidade. O peso, esse sim, é afetado pela aceleração da gravidade do local onde se encontra o corpo. E vamos falar agora de força normal. E para falar dela, eu tenho o seguinte exemplo aí no quadro. Eu tenho um bloco apoiado numa mesa que é perfeitamente horizontal, a mesa está perfeitamente na horizontal e o bloco está em repouso. Se o bloco está em repouso, eu já sei lá da primeira lei de Newton que a força resultante sobre ele tem que ser igual a zero. Também sei aqui dessa aula que a Terra está exercendo uma força sobre esse bloco vertical para baixo que eu chamo de força-peso. Então existe uma força querendo acelerar o bloco vertical para baixo, mas esse bloco não está acelerando, ele está em repouso. Então, para a força resultante ser zero e eu ter o repouso, tem que existir alguma outra força que se opõe ao peso, que contrabalanceia o peso, ou seja, é vertical para cima, para que faça com que a força resultante seja igual a zero. Essa força é a força que a superfície da mesa está fazendo vertical para cima sobre o bloco. Essa força é a força normal. A força normal é uma força que acontece, que surge quando duas superfícies estão em contato.
No caso do exemplo, eu tenho a superfície do bloco em contato com a superfície da mesa. Essa força normal também tem uma outra característica, que ela é sempre perpendicular, ela sempre forma ângulo de 90 graus e aponta para fora da superfície. Então ela forma ângulo de 90 graus com a superfície e aponta para fora da superfície. No caso aí do exemplo, a mesa é horizontal e o bloco está sofrendo uma força normal que é vertical. Então a horizontal com a vertical vai formar o ângulo de 90 graus e a força normal aponta para fora da superfície. O bloco sofre uma força vertical para cima. Essa força é a força normal, que nesse caso, nessa situação, equilibra a força-peso, ou seja, nesse caso desse exemplo, a força normal é numericamente igual, tem o mesmo módulo da força-peso. A força normal, então, ela sempre é perpendicular à superfície. Por isso o nome dela, né, normal, lá na matemática, normal é sinônimo de perpendicular, é sinônimo de que forma ângulo de 90 graus. Então a força normal sempre tem que formar ângulo de 90 graus com a superfície que está exercendo, que está fazendo a força normal. No caso aí do exemplo, é a superfície da mesa. Pode ver que se eu inclinar a superfície da mesa, a força normal vai acompanhar a inclinação para poder continuar sendo 90 graus com a superfície. É o que eu estou mostrando aí no desenho. Eu estou inclinando a superfície e a força normal acompanha a inclinação sempre para formar ângulo de 90 graus com a superfície. A força-peso, essa sempre é vertical para baixo. Se eu inclinei a superfície, eu mexi na força normal, mas a força-peso sempre vertical para baixo. Rafael, espera aí só um pouquinho que eu tenho que mandar um recado importantíssimo para essa gurizada. Olha só, moçada. Muitos dos meus alunos me perguntam qual é a fórmula da força normal, mas a força normal não tem fórmula. Como é que eu calculo então a força normal? A força normal, tu conclui o valor dela, o módulo dela, a partir de cada uma das situações usando as outras forças. Não existe uma fórmula para a força normal. Eu chego no valor da normal usando as outras forças atuantes sobre o corpo, dependendo de cada situação, dependendo da situação proposta por cada questão. Mas não há fórmula para força normal, beleza? Agora, a normal não tem a obrigação de sempre ser igual ao peso, que nem eu mostrei no primeiro exemplo aí da mesa com o bloco na horizontal. A normal não tem nenhuma obrigação, não existe nenhuma regra que diz que a normal tem que ser sempre igual ao peso. Na verdade, existe uma única situação, uma única possibilidade para a normal ser igual ao peso. Acontece que essa possibilidade é a possibilidade mais cobrada nas questões de física e por isso que os estudantes de física acabam associando, acabam tendo a ideia equivocada de que a normal sempre é igual ao peso, porque a maior parte das questões que tu vai fazer de leis de Newton vai mostrar um bloco na horizontal com as condições necessárias para que a normal seja igual ao peso. Mas eu vou fazer uma experiência aqui nessa aula, vou mostrar agora para vocês que a normal não vai ser sempre igual ao peso e a gente vai ver quais são as situações em que isso acontece. Quando que a normal é igual ao peso e quando que ela é diferente do peso. Então eu trouxe aqui essa situação, esse exemplo, vamos fazer uma experiência para mostrar os casos em que a força normal é igual ao peso e os casos em que a força normal é diferente do peso. E a situação que eu tenho aqui, o exemplo que eu tenho, né, a experiência que eu vou fazer, tem uma balança dessas aí comum de banheiro e em cima dessa balança eu tenho essa caixa aqui que está cheia de livros, tá? E a balança está marcando 15 quilos, tá? 15 quilogramas de massa é o que marca a balança. Nesse caso aqui, a balança está perfeitamente na horizontal, tá? E a caixa também está na horizontal em cima da balança e não tem mais nenhuma força atuante a não ser a força-peso para baixo, a força-peso da caixa e a força normal. Como que a balança lê a força-peso da caixa? Na verdade, a balança não está lendo a força-peso da caixa. A balança, a gente tem que entender, para conseguir entender o exemplo, a gente tem que entender que a balança lê a força normal. Ela lê a força de contato entre a superfície da caixa e a superfície da balança, porque a caixa comprime a balança e essa força de compressão é que vai ser lida pela balança ali na escala, beleza? Então a ideia é a seguinte, nessa primeira situação aqui,
em que eu tenho, repito, a balança na horizontal, a caixa em cima da balança e eu não estou fazendo mais nenhuma outra força, não estou apoiado na caixa, não estou erguendo a caixa. As únicas forças que atuam na vertical são a força peso e a força normal. Então tá aí o diagrama para tu ver. Nesse caso, o que a balança está lendo? 15 quilos, 15 quilogramas. Eu concluo então que o peso da caixa é peso igual a massa vezes gravidade. Então o peso vai ser 15 vezes a gravidade da Terra, vai dar 150 newtons e, portanto, a balança exerce sobre a caixa uma força de 150 newtons. Claro que na escala da balança não está em newtons, na escala da balança está em quilogramas, porque ela está pegando esse valor, esse 150, dividido por 10, para me dar a massa em vez de me dar a força. Mas é importante a gente entender que, por exemplo, que cada vez que a leitura da balança marcar menos massa, significa que a balança está lendo uma força normal menor. E cada vez que a balança marcar mais massa, a balança está lendo uma força normal maior. Então, na primeira situação, como está aí no diagrama, normal vertical para cima, peso vertical para baixo são as únicas forças atuantes, nesse caso, normal igual a peso. E esse vai ser o único caso em que a normal é igual ao peso. Se eu pegar e inclinar a balança, lembra que quando eu inclino a superfície, a força normal inclina junto. No que eu começo a inclinar, vocês já viram que a balança muda a leitura. Tá vendo que a leitura ali está reduzindo, então eu estou inclinando cada vez mais e reduzindo cada vez mais a leitura. Então eu percebo que quando eu inclino a superfície que exerce a força normal, no caso aqui é a balança, nesse caso a força normal é menor do que o peso original da caixa, porque lembra que o peso original da caixa era 150 newtons, quando marcava 15 quilogramas, tá? Agora, eu vou manter a balança na horizontal, eu não vou mexer nela, ela vai ficar na horizontal, só que eu vou acrescentar forças aí na direção vertical. Na primeira situação, eu vou acrescentar uma força vertical para cima, que equivale aqui, ó, no caso, a pegar a caixa por baixo e tentar levantar ela como eu estou fazendo aqui. E ao tentar levantar a caixa, eu acrescento uma força vertical para cima nesse sistema. E pode ver que quanto maior é a força que eu faço vertical para cima, menor é a leitura da balança. Isso quer dizer que a balança está fazendo cada vez menos força normal para cima. Ó, já cheguei ali nos 10 quilogramas. Isso significa que a balança está fazendo 100 newtons de força. Se a caixa pesa 150 newtons, é o peso original da caixa, e a balança está lendo só 100 newtons, porque está lendo só 10 quilogramas, né? Qual é a força que eu estou fazendo vertical para cima? Eu estou fazendo 50 newtons. Nesse caso, a explicação é que, como eu estou fazendo força para cima, eu estou ajudando a balança a sustentar a caixa. Dos 150 newtons de peso da caixa, 100 newtons a balança está fazendo e os outros 50 newtons quem está fazendo sou eu. Então a balança faz uma força de 100 newtons, que é a força normal, e eu faço uma força de 50 newtons. Eu posso aumentar, posso reduzir essa força, mas no meu exemplo aqui eu estou fazendo 50 newtons de força vertical para cima e, portanto, a normal é dada pelo peso de 150 newtons menos os 50 newtons de força que eu faço vertical para cima. Isso vai me dar uma normal de 100 newtons vertical para cima. E na terceira e última situação, eu vou também manter a balança perfeitamente na horizontal e, em vez de fazer uma força vertical para cima, eu vou fazer uma força vertical para baixo, ou seja, eu vou apertar ainda mais essa caixa contra a balança. Olha o que acontece com a leitura vai aumentando. Nesse caso, o que a balança está lendo? Ela está lendo a força-peso da caixa mais a força que eu faço vertical para baixo. Portanto, quanto mais eu faço força para baixo, mais eu aumento a força normal que a balança tem que fazer vertical para cima. Então, no caso aqui, ó, vamos estabilizar nos 25 quilos. Estabilizei em 25 quilogramas. Isso significa que a balança está fazendo uma força normal vertical para cima de 250 newtons. Se o peso original da caixa lá é 150 newtons e a balança está lendo 250 newtons, ou seja, a balança tem que fazer 250 newtons para sustentar essa caixa, quer dizer que eu estou fazendo uma força de 100 newtons vertical para baixo. Portanto, nessa situação em que eu faço uma força vertical para baixo,
A força normal vai ser dada pela força peso mais a força vertical para baixo que eu estou fazendo. Quanto maior é a força vertical para baixo que eu faço, olha ali, maior é a força normal que a balança vai exercer. Então, quando eu paro de fazer força, parei totalmente de fazer força, e o que aconteceu com a leitura da balança? Voltou para os 15 quilos, porque agora a balança só tem que fazer uma força normal igual ao peso, igual a 150 newtons. Então vamos fazer um resumito aí das situações que a gente viu na experiência. Primeira situação, superfície na horizontal e eu só tenho duas forças atuantes na vertical, que são a normal vertical para cima e o peso vertical para baixo. Nesse caso, e somente nesse caso, a normal é igual ao peso. Se eu inclinar a superfície, já estou na situação 2, se eu inclinar a superfície, a normal vai ficar menor do que o peso. Quanto mais eu inclino a superfície, menor fica a normal. Terceira situação, eu tenho a superfície na horizontal e eu vou aplicar uma força vertical para baixo. Nesse caso, a normal vai ser maior do que o peso. O módulo da normal vai ser dado pela força peso mais a força que eu estou fazendo vertical para baixo. E quarto caso, superfície na horizontal e eu vou aplicar uma força vertical para cima. Além da normal e do peso, vai ter uma força vertical para cima e nesse caso a normal vai ser menor do que o peso. O módulo da normal vai ser dado pelo peso menos a força que eu faço vertical para cima. A gente vai voltar a falar de força normal em dois momentos aqui do nosso curso completo de leis de Newton. O primeiro momento que a gente vai voltar a falar de força normal é quando a gente for ver terceira lei de Newton. A gente vai discutir quem é a reação da força-peso, quem é a reação da força normal. Por enquanto, guarda isso aí, não precisamos para agora. Outro momento que a gente vai voltar a falar de força normal é quando a gente estudar o plano inclinado e a gente vai aprender a calcular a força normal em situações em que o bloco não está, que a superfície não está na horizontal, a superfície está inclinada, a gente vai aprender a calcular a força normal nessas situações. Por enquanto, para essa aula, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não te esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo que a comunidade aqui do canal vai te ajudar a responder a tua dúvida. Eu fui nessa, falou, até a próxima!